Bom, então, assim, a discussão ela é interminável, né? Enquanto existir a religião, uma religião que diga que o sangue de outra pessoa no corpo da, né, daquela pessoa que você quer salvar a vida for uma impureza, o debate ainda vai existir, vai persistir até se não tiver também, a gente vai trazer à tona de volta para dar exemplo da complexidade da mente do ser humano, né? Então, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa sobre isso, tem algum caos, acham que o que está errado, o que está certo, o que vocês acham aí? Queria muito ouvir a opinião de vocês. Até que ponto vale a pena o debate? Putz, Em uma situação dessa, até que você ali ponto, no dia a dia, até que ponto vale a pena o debate? O debate vale a pena enquanto você estiver interessado na discussão. Porque, na verdade, é um debate filosófico. Então, assim, a construção de alguma coisa ela vai se dar a partir do momento que você adquire novos conhecimentos ou, pelo menos, transforma aqueles conhecimentos que você tem. Mudar a realidade, provavelmente você não vai mudar a sua realidade ou a realidade que você está vendo naquele momento, naquele instante, mas talvez a realidade mude com o passar do tempo e você não veja. E aí você pode acreditar que você vai observar tudo de um lugar melhor ou que você simplesmente vai deixar de existir e aí foda-se, não vale a pena discutir de nada. Né? Aí também é filosófico se vale a pena ou não o debate. O debate seria para mim acho que, interessante. né, o debate para mim acho que vale a pena, desde que você tenha pessoas que se respeitam, mantenha tudo na razão, sem muita emoção, e tenha uma visão respeitosa com aquilo que é o alvo da sua discussão. Acho que, por mim, é tranquilo. Porque eu acredito que numa situação, né, você tá ali atuando, tá trabalhando e acaba caindo numa situação dessa, você tem que saber lidar muito com sua parte emocional, né, Muito, muito. com, com tudo, né, tudo, porque você se coloca, né, querendo ou não, você se coloca no lugar da pessoa, né, então eu nunca presenciei, assim, algo tão forte assim, mas eu acredito que deve ser muito, muito ruim, a pessoa Você tem que... quer transformar isso numa coisa pior? Eu não falei que o paciente era uma criança, falei? Ah, eu acho que eu já vi isso no Dr. House. É isso. O paciente é uma criança, testemunha de Jeová, os pais são testemunhas de Jeová, e aí não pode receber sangue e a criança vai morrer. Uma criança. É Freud. E aí? A minha irmã agora entrou para essa religião, a Testemunho de Jeová. Não pode fazer nada, né? Não pode ir em aniversário, não pode fazer nada, nada, nada. Então, Isso que é bem complicadinho isso daí. então e aí, assim, o debate vale a pena, sempre o debate vai valer a pena. A mudança, ela pode não ocorrer da forma como nós esperamos, mas ainda é um debate, né? Enfim, se houvesse, por exemplo, alguma coisa que substituísse, né, o sangue, porque a gente sabe que hoje não tem nada que substitua a transfusão sanguínea, assim como não tem nada que substitua o leite materno, seria talvez uma possibilidade, né? Existem outras formas de a gente tentar repor volume, repor proteínas, só que infelizmente eles não têm o mesmo efeito do sangue, né? O sangue é muito rápido, porque afinal de contas você está pegando de uma pessoa viva e dando para uma pessoa que está quase morrendo, né? Enquanto que outras coisas são industriais, não naturais, são muito mais difíceis de ter efeito na pessoa. Então, Ô, professor, oi. mas numa situação dessa, a gente sempre pode conscientizar o paciente, né? Falar assim, ô criatura, você vai morrer, não sei o quê. Ou Lembra? não. Sim, não. Você deve. Você não é que você pode, você deve, né? Você tem que sempre ler o código de ética por causa disso. Porque você tem até um ponto onde você tem que chegar e falar assim, olha,
eu te expliquei tudo que pode acontecer. O pior que pode acontecer é você morrer. Você não quer mesmo assim? Não, eu não quero, porque para mim ser expulso da minha comunidade é pior do que morrer. Aí você vai falar o quê? Ah, se eu receber e eu for expulso da minha comunidade, de qualquer jeito eu vou me matar. E aí? Você vai falar o quê? Daí você não tem que falar nada, né? Não tem nem como explicar pro paciente. Vai Não, falar o quê? Você falou o que podia fazer por ele e ele, se você colocar eu morro de um jeito ou de outro. entendeu? Então, Entendi. o que que você quer proporcionar para aquele paciente? Aí fica uma pergunta também que tem, né, nossa, eutanásia e distanásia no Brasil, né, dava para dar umas 15 aulas aqui. O que que é melhor? Deixar o paciente ir embora com um pouco de sofrimento, né, que ele já teve, ou tentar tratar o máximo possível e de ver aquele paciente sofrer um monte, né, mas não admitir que ele morra e não deixar que ele escolha a morte também. E aí? Qual que é a diferença de você respeitar um testemunha de Jeová que escolhe não querer sangue, e isso é quase uma eutanásia, mas você não autorizar um cadeirante, uma pessoa terminal de qualquer tipo de doença, a escolher a morte como descanso? E aí? Qual que é a diferença? Olha só, olha que interessante. A gente não simplesmente contradiz tudo aquilo que a gente realmente fala, né? Entra a E, questão da humanização também, né? Respeitar a vontade do paciente. sim, é humano, você tem que respeitar, mas eutanásia não é respeitada no Brasil, porque apesar de ser vontade do paciente, pelo menos não a eutanásia em pessoas que não são testemunhas de Jeová, ela é proibida, né? Então, não é a partir do momento que você fala que o paciente fala assim, quero morrer, isso já não é escolha dele. Não é escolha dele. E olha a diferença. O paciente é testemunha de Jeová e fala, eu escolho morrer porque eu não quero receber sangue. E o paciente, e aí, né, você fala assim, não, vamos salvar você, vamos blá, blá, blá. E o outro paciente, cadeirante, terminal, diz, quero terminar com a minha vida. E aí eu sofro demais, não quero mais causar sofrimento a mim e a minha família. E aí você diz, você está certo. Tá ou não Entendi. tá certo? Qual, qual, onde é que você escolhe o que que é eutanásia e o que que não é, né? Mas enfim, né? De novo, a discussão é eterna. Então, sempre que a gente for fazer a coleta, né, a coleta ela é basicamente, né, 99% do, das coletas são da enfermagem. A Stephanie diz que, ao meu ver, não está certo também, independente da situação, tem que lutar pela vida. O que que é vida, Stephanie? A pergunta filosófica, o que que é vida? Imagina você, vamos fazer o exercício aqui para todo mundo. Imagina você hoje como você é. Agora, se imagine sobre uma cama, tá? Você não pode falar, você não respira sozinho, você não pode mover nenhum dos seus membros, e você tem feridos para o seu corpo todo, porque as pessoas não te viram, tá? Você fica horas evacuado e urinado, porque não existem bons tratamentos, né, para você, não existem bons cuidadores, os cuidadores não estão nem aí para você. Isso causa um sofrimento terrível para sua família, que não tem tempo nem dinheiro para cuidar de você, tá? Porém, você, a sua consciência, tem plena consciência disso. Está completamente alerta de tudo isso que está acontecendo. Hoje o que você vive é vida? E naquela cama, para você, é vida? É essa resposta que você tem que se dar e aí pensar
qual vida você, né, vale a pena lutar. Por qual vida, que vida você quer viver. E aí escolher uma delas, né? E aí você escolhe um lado para se posicionar pela vida, né? Porque o discurso é muito bonito. Tem que lutar pela vida. Mas qual vida? Que vida você está falando? Porque, para mim, isso não é vida. Eu adoraria me matar se isso acontecesse comigo. Eu adoraria terminar o meu sofrimento e da minha família. E aí? Complexo, né? A discussão é longa, pessoal. Vamos tentar seguir aqui, porque ainda tem Não um tem tempinho. nem o que falar, né, professor, depois disso daí, Não é? tipo, não tem como a gente pegar e falar pra pessoa, ah, não, deixa aí sofrendo, né, de cama, usando fralda, é, cheio de aparelho no corpo, vendo que a pessoa tá ali sofrendo e não tem solução, tipo, tem que conversar com, né, com os familiares, falar, não, vamos resolver que ele tá sofrendo. Tipo, Uhum. se fosse comigo, fala, mata de uma vez que é melhor. Essa é a diferença. O que você escolhe? Você vê. O que acontece hoje quando um cavalo quebra a pata? É, ele sacrifica o cavalo, Porque ele quebrou a pata. sim. E você que tem câncer terminal, que não tem um movimento sequer, não pode acabar com a própria vida. Você que tem um familiar que não pode decidir por ele mesmo, também não pode sacrificar. Ah, mas um animal é diferente de um ser humano. Sorry, não é. Desculpa. Você mata o seu cachorrinho porque ele está com uma doença terminal. É, não Né? tem nem o que falar, né? Tipo, Muito, muito complexo. isso é verdade. Bom, então, quando é realizada a coleta, que é a doação, né, normal, aquela bolsinha fica para lá e para cá, né, separando homogeneizando todo o que você doou. Depois disso, ele é processado. E aí, cada bolsinha vai conseguir fazer um concentrado de hemácia, um concentrado de plaqueta, um plasma fresco e um crioprecipitado. Então, cada bolsinha consegue fazer 4 unidades de doação. Quando eu faço uma coleta por aférese, né, que é um pouquinho mais específico, eu já fiz a doação de plaqueta por aférese, que é bem interessante, aliás, é uma máquina muito mais complexa, toda louca, parece um videogame. Você não precisa doar todo o sangue, você escolhe aquilo que vai ser doado, né? Então ele filtra de acordo com a programação da máquina. Então não precisa tirar todo o sangue. É um procedimento muito mais caro, mas que pode ser repetido em muito menos tempo, desde que aquele paciente tenha condições para isso. Eu, por exemplo, na época doei plaquetas, e as minhas plaquetas, se não me engano, eram para cima de 400 mil. Eu doei, né? E eles falaram assim, olha, venha depois de 2 meses para que você possa doar a plaqueta de novo. Eu adorei. Eu falei, puta, eu vou entrar nesse videogame de novo e vou arrasar. As minhas plaquetas estavam para baixo de 200. Ela, você tá com plaquetopenia, não vai poder doar. Eu falei, putz, e agora? Não, é só esperar voltar. Nunca mais voltou. Não sei por quê. Nunca mais tive plaqueta decente para doar por aféres. E eu nunca mais voltei no videogame. Tem que fazer os exames tudo de novo. O que acontece, né? É uma coisa que não é incomum, dizem, que na verdade o que eu tinha era uma concentração de plaqueta que eu nunca tinha doado, né? Então, quando tirou todo aquele concentrado e eu fiquei com um resquício, o restante nunca recuperou. Na verdade, esses menos de 200 é o meu valor normal, que eu só tinha mais era concentrado. Eu tinha um pouquinho a mais ali na hora da doação. Então, quais são os que mais são retirados
né, que são mais utilizados depois da doação. Então, a gente tem um concentrado de hemácia, né, basicamente, a gente vai usar naqueles pacientes com anemia, que vai tratar principalmente perda volêmica, ou seja, grandes volumes de sangue perdido, a gente pode utilizar. Então, cada bolsinha vale 500 ml, entre 200 e 250 ml de plasma, né? Então, dá uma sobrecarga de volume bem legal. E aí, também aumenta o hematócrito em até 1 a 3%, a depender da perda que o paciente teve. Então, o concentrado de hemácia, ele é basicamente hemácia pura. Então, vai tudo junto. Tá? Então, concentrado de plaqueta. Opa! As plaquetas, então, elas atuam na coagulação, vocês já sabem disso, né? Não precisa ser estocada, né? Ao contrário dos outros, não precisa ser estocada abaixo de 5 graus. Então, só que precisa estar em ambiente, né? Em temperatura ambiente é 22 graus, o que não é o caso de Ribeirão Preto, por exemplo, onde faz mais de 30 graus. Então, aqui lá em Ribeirão, deve ser feita a refrigeração, né? Então, existem 3 tipos de concentrado de plaquetas, que são as randômicas. Então, é basicamente o concentrado de plaquetas, né, que você retira de um paciente e infunde no receptor. O pool de plaquetas é onde você seleciona as plaquetas, né? Então, 5 a 6 grupos de plaquetas, e aí você coloca esse pool no receptor. E o concentrado de plaquetoférese, ou seja, ele é retirado por aférese, né? Retirado por aquela maquininha que eu falei para vocês. A gente pode tirar o plasma fresco congelado, né? Então, 7% de proteínas, 2% de carboidratos e lipídios é o que tem nesse plasma. Ele tem que ser mantido em pelo menos menos 18, né? Menos 25 é o ideal. Principalmente para fatores coagulantes, né? Porque ele tem boa parte daqueles fatores de coagulação que foram perdidos. Então, o plasma fresco congelado ele é bem melhor para as pessoas que têm essa deficiência, né, de coagulação. Pode ser congênita ou adquirida. Congênita, por exemplo, é a hemofilia adquirida. Adquirida. Por exemplo, Zika, dengue, né, esses tipos de coisa pode ser utilizado no paciente que tem essas doenças. Hepatopatias, doenças do fígado, né, porque mexe muito com o sistema de coagulação. Sangramento intenso, junto com algum tipo de coagulopatia. Então, você tem uma hemorragia devido a uma coagulopatia. Então, você usa o PFC, o plasma fresco congelado. Coagulação intravascular disseminada, que inclusive é das reações, né, transfusionais mais perigosas. Então, você usa o plasma fresco para dar uma diluída nas hemácias. E a púrpura trombocitopênica trombótica, que é o caso que a gente não usa sangue, né, Miriam, mas a gente usa o plasma fresco congelado. Uma parte do sangue não é o sangue todo. Por fim, nós temos o crioprecipitado. Então, sempre que você tiver aqui o crioprecipitado... Ai, só um minutinho que eu vou ver a indicação aqui que me deu um branco, gente. Crioprecipitado. Só um minutinho, já acho. Ah, tá. Eu achei que tinha colocado. Então, o crioprecipitado, ele tem mais fatores de coagulação ainda, principalmente fator 8, 9 e fator de Willebrand, que é a doença que trata a doença de von Willebrand, que é uma doença de coagulopatia genética,
né, a pessoa nasce sem alguns fatores de coagulação e às vezes ela tem sangramentos internos espontâneos, né? Aparece um hematoma à toa, qualquer porradinha ela já tem um hematoma. Então, vai ter muito fator 8, né, fibrinogênio, e sempre que você for colocar esse tipo de, de componente, né, ele tem que também ser, mesmo que não tenha hemácia, ele tem que ser compatível com o receptor, né? Alguns desses hemocomponentes não precisam de compatibilidade, que é o caso do plasma, tá? Não precisa de compatibilidade com o receptor. Alguém ia falar alguma coisa? Bom, hemoderivados, pessoal, eles são medicamentos. Então, quando você está falando de coisas que derivam do sangue, é porque eles foram para uma etapa industrial, tá? Não é mais uma etapa laboratorial, agora é uma separação industrial. Para criar o quê? Albumina, complexo protrombínico. A albumina, pessoal, ela mexe basicamente com o balanço hidroeletrolítico entre o nosso sangue e os nossos tecidos. Se você já se sentiu algum dia inchado, né? Nossa, minha mão está inchada, minhas pernas estão inchadas, é porque você provavelmente teve algum desbalanço da albumina. Quem tem deficiência de albumina percebe constantemente um inchaço, né? Pode ser principalmente em membros. E aí a pessoa acha, geralmente essa pessoa está desidratada porque não tem líquido suficiente no sangue, certo? Esse sangue está nos tecidos, está indisponível para os outros órgãos. E aí quem que tem que mexer nisso aí é a albumina. Além disso, muitos maromba toma para repor as perdas durante a malhação. O que causa a endometriose? Olha, doenças do útero são várias. Pode ser desde bactéria até genética, tá? E aí, algum motivo para perguntar sobre essa doença, Kathleen? Não. Eu tô com endometriose. Ah, tá. A endometriose não tem, assim, geralmente pode ser infecção ou pode ser genético, né? O fator específico para cada mulher, ele tem que ser avaliado pelo ginecologista. Ou pelo obstetra, se for o caso, né? Se for mais grave. Mas não tem uma causa específica, não, tá? Às vezes, a maior parte é genética, tá? É por isso que tem que Não tem fazer. ninguém na família que tenha isso. Você pode ser a primeira. E Ai, parabéns pra mim. parabéns para você. Mas pode ser bactéria, pode ser bacteriana, pode ser fúngica, tá? Infecções muito grandes do trato urinário, eles podem acabar dando infecções vaginais que sobem até o útero e podem causar uma endometriose. Mas não se preocupe, genética é uma bagunça, né? Você não conhece ninguém na sua família que tem, mas você não conhece a sua família toda, certo? Conheço. Não conhece? Oxi! Oxe, você conheceu a sua trisavó? Não, só me Ah, avisa. ah. Mas tem como puxar, professor? A De genética. antepassado, sim? Então, É? você é basicamente todos os seus antepassados, né? Só que um pouquinho alterado. Meu Deus. 99,99, aí contam os 99% igual a, sei lá, a uma pessoa que viveu nos anos 900 e tanto na Europa. Então, sim. Deus, do céu. Então, sim. Beleza. Então, o complexo protrombínico, que é basicamente entra na cascata de coagulação, né, que forma trombos. Então, isso
essa medicação, né? Esses hemoderivados são também feitos complexos protrombínicos para ajudar na coagulação. Fatores 8 e 9, também de coagulação. Fator da doença, né, de von Willebrand. E imunoglobulina, que são os anticorpos, né? Eles são retirados do nosso sangue também. Tá? Bom, então a portaria, né, tá lá na 158 de 2016. O artigo 190 diz que a transfusão é sempre registrada no prontuário e só deve ser feita pelo médico, por mais ninguém, tá? Então é obrigatório sempre tem que estar escrito o que foi pedido, qual paciente foi pedido e quando for feita a coleta, tá? Deve ser sempre, você vai fazer a coleta de triagem, por exemplo, para saber que tipo de sangue aquela pessoa é, quem coletou, quando coletou, de que paciente coletou, de que enfermaria que coletou, de que leito coletou, deve ser tudo colocado no tubo, né? Então aí começam os erros de coleta, porque às vezes você tem que coletar de um monte e aí você pode acabar trocando um tubo ou outro. Então é muito importante que quando for coletar para triagem, tenha-se muita atenção. E mais atenção ainda quando for colocar aquele hemocomponente prescrito para o paciente, né, para o receptor. Então, sinais vitais, ele é sempre pré e pós. Ele tem que saber sempre como é que o paciente estava e como é que o paciente está. Durante os primeiros 15 minutos, é a função, se não tiver ninguém da agência transfusional, que geralmente tem, né, a não ser que tenha uma correria para muitos pacientes ao mesmo tempo recebendo sangue, vai ser a competência do técnico de enfermagem, do enfermeiro de leito, né, da enfermaria, prestar atenção no paciente durante 15 minutos, porque as reações transfusionais, elas são muito rápidas. Então, o paciente pode vir a óbito nesses 15 minutos, né, que dá aí mais ou menos 50 ml de sangue. Então, é por isso que tem que prestar muita atenção nesse início. Então, basicamente, sinais vitais, temperatura, pressão arterial e pulso, né, eles têm que ser registrados nos primeiros 15 minutos e depois também no final. Então aqui, ó, a gente tinha, né, antes da atualização 10 minutos, agora a gente faz 15 para aumentar o tempo. Geralmente, como o paciente no centro cirúrgico que recebe essas bolsas de sangue, ele está monitorizado, tá? Então fica um pouco mais fácil de ver, né, esses sinais vitais. Na enfermaria é muito complicado, porque você tem 8 a 10 pacientes, você tem que dar conta de todo mundo e cuidar durante 15 minutos daquele grave que está recebendo a bolsa de transfusão, tá? Então, sempre que houver alguma reação adversa, você tem que estar treinado para saber que tem que interromper, né, imediatamente aquela transfusão. E aí o médico vai ser comunicado e ele vai pedir para começar a infundir soro fisiológico. Tá? Então, esses tipos de filtro, né, eles são padronizados. Tá? Então, quando vem o pessoal da agência de transfusão, geralmente eles já vêm com tudo montado. Por quê? Porque esse equipo ele vai continuar do começo ao fim. Ele não vai ser trocado de forma alguma, porque ele é tudo preparado de forma estéril lá na agência de transfusão. Tá? O tempo ele não pode ultrapassar, se não me engano, 2 horas. Tá? Então, aqui, ó, tempo máximo de infusão, 1 a 4 horas, né? A EBSER, ela programou, né? Ela colocou isso, colocou como regra 2 horas no máximo de infusão, tá? Por que isso? Porque nesse tempo que o paciente vai apresentar alguma reação
né? E é nesse tempo que também a gente tem para colocar outra bolsa, se for necessário. Então, cada instituição vai ter o seu protocolo. Só que esses protocolos eles precisam seguir a lei. Cada vez que a lei é atualizada, os protocolos também precisam estar atualizados, tá? Então, nesses equipos e bolsas, gente, a gente nunca coloca nenhuma medicação, a não ser soro fisiológico. Então, se for o caso, em casos excepcionais, né, o cloreto de sódio, 0,9%, ele pode ser administrado pelo mesmo equipo do sangue. Casos excepcionais. Tá? Então, reação transfusional, né, cada instituição tem que ter o seu sistema de notificação e detecção e também avaliação dessas reações. E essas reações têm que estar notificadas naquela agência, né, transfusional que vai prestar conta para a hemovigilância. Então, se a agência interna suspeitou de uma reação transfusional, ele vai ter que receber todo um protocolo de atendimento, né, em hemoterapia, e aí vai ser realizada a notificação dessa reação. Então, quando a gente está falando de reação imediata, a gente está falando das primeiras 24 horas. Quando a gente está falando de reação tardia, é após 24 horas. Então aqui as reações, né? Eu tenho reação febril não hemolítica, né? Aqui, ó, reação imune e reação não imune, tá? Eu já vou mostrar uma tabelinha um pouquinho mais atualizada que essa aqui. Reação hemolítica aguda, né? Que é a pior delas, tá? Tenho a reação febril não hemolítica, ou seja, não existe quebra, né, das hemácias. Reação alérgica leve, né? Que pode ser leve, moderada ou grave. Temos a trale, né, que é uma transfusão relacionada à lesão pulmonar, hipocalcemia, ou seja, falta de cálcio, né, uma embolia aérea, que entra ar na corrente sanguínea, e hipotermia, porque o sangue pode não estar à temperatura adequada. Uma reação não imune imediata, nós temos uma sobrecarga volêmica, então existem critérios, né, para infusão sanguínea. E se esses critérios não forem adotados, por exemplo, pouca volemia, você pode ter uma sobrecarga, uma pressão arterial alta. Pode haver contaminação bacteriana, depender de quem fez aquela punção, ou então da qualidade, né, desse sangue. Hipotensão por inibidor do ECA, inibidor da enzima conversora de angiotensina, que é basicamente que controla a contração dos vasos, tá? Então você pode ter uma hipotensão. E uma hemólise não imune, ou seja, uma quebra por bactérias, vírus, enfim. A tardia, nós temos aloimunização eritrocitária, ou seja, a gente vai acabar fazendo toda uma reação contra as hemácias, né, a primeira vez. A aloimunização do HLA, que é um sistema leucocitário, tá? Que vai também fazer a defesa do corpo. Então, é esse pessoal aqui que vai depois ficar esperto com a próxima transfusão. Reação de enxerto hospedeiro, que é a reação básica, né? Que pode variar desde uma reação alérgica tranquila até a morte. A púrpura pós-transfusional, que é basicamente um acúmulo, né, de hemácia e proteínas nos vasos sanguíneos da face e outras localidades do corpo. E imunomodulação, que é o seu sistema imune meio desregulado. Então, você pode ficar mais suscetível a doenças, a depender do tipo de reação que você tem. Né? Em uma reação não imune tardia, nós temos a hemociderose, que é o acúmulo de hemácias, pode ser no pulmão, pode ser no cérebro, intestinos, em qualquer tipo de órgão, devido à grande carga, né, de sangue. E doenças infecciosas de uma forma geral, devido ao tratamento que se deu a esse sangue. Tá? Então, vamos interromper a transfusão, mas manter o acesso venoso. Né? Vamos
sempre examinar o que foi colocado no paciente por uma questão de investigação mesmo, né? Para saber da onde foi o erro. Então, nunca desprezar a bolsa, porque essa bolsa vai ter que ser investigada, tá? Comunicar ao médico ou quem estiver de serviço, né, o médico assistente ou plantonista. O comitê transfusional, né, pela agência transfusional, vai ter que ser informada e vai ter que ser a autoridade sanitária competente, por exemplo, a hemovigilância vai ter que saber do que aconteceu. Então, essas transfusões, né, com elevação de 1 grau na temperatura, né, se for superior a 38 graus, ela tem que ser interrompida. Então, por isso que você tem que sempre ver os sinais vitais da pessoa, sempre, o tempo todo, até os 15 minutos iniciais. Depois é mais tranquilo. De forma geral, a gente sempre fica preocupado. Então, de hora em hora, menos, né, de 15 em 15 minutos, acaba indo verificar os sinais vitais do paciente, né? Então, mesmo nas tardias, nós vamos sempre avaliar tanto o procedimento quanto os doadores que foram do qual você recebeu esse sangue, tá? Então aqui tem uma tabelinha um pouquinho mais atualizada, tá? Aqui acrescentei a hemólise, né, que é a quebra do sangue, das células de uma forma das hemácias, né? Depois de 24 horas. E aqui, reações não imunes, eu coloquei a hemólise não imunes e a contaminação bacteriana. Pessoal, como é que a gente faz prevenção dessas reações transfusionais? É a pergunta que eu faço. E obrigado, Stephanie. Então, fiquem com a pergunta. Prevenção de reação transfusional. Como fazer? E eu já volto.